a história de Davi, o rei segundo, o coração de Deus. Era uma época de reis e guerras, de profetas e promessas. Israel, uma nação jovem, clamava por um líder que unisse as tribos dispersas e desse direção ao povo. E foi nesse cenário que surgiu um dos personagens mais fascinantes de toda a Bíblia, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não nasceu rei. Antes de coroa, trono e palácio, sua história começou de forma humilde, quase invisível aos olhos do mundo. O pastor esquecido em Belém, uma pequena vila nos montes de Judá, vivia um homem chamado Jessé. Ele tinha vários filhos, homens fortes, de presença marcante. Mas o mais novo, Davi, era apenas um menino que cuidava das ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam no campo de batalha, ou diante do profeta Samuel, Davi estava no campo, sozinho, com sua harpa, suas canções e Deus. Foi ali, entre pedras e pastagens, que Davi enfrentou leões e ursos para proteger o rebanho. E foi ali também que nasceu sua intimidade com Deus, uma relação que moldaria todo o seu destino. A escolha inesperada. O rei Saul, primeiro monarca de Israel, havia desobedecido a Deus e perdido seu favor. Deus então envia Samuel a Belém para ungir um novo rei. Um por um, os filhos de Jessé são apresentados ao profeta, todos menos Davi. Mas Deus surpreende a todos. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E é ali, diante dos olhos incrédulos da família, que o menino pastor é ungido como rei. Só que ele não se torna rei imediatamente. Deus o havia escolhido, mas ainda havia um longo caminho a ser trilhado. O gigante cai. O exército de Israel está paralisado. Do outro lado do vale, um guerreiro filisteu de quase 3 metros desafia o povo de Deus. Seu nome? Golias. Davi, ainda um adolescente, vai levar comida para os irmãos no campo de batalha. E ouve o desafio do gigante. Revoltado com a afronta contra Deus, se oferece para lutar. Sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras. E com um só disparo, o improvável acontece. Golias cai. O povo de Israel se levanta, e Davi se torna uma lenda. A fuga e o perigo, mas a glória traz inveja. O rei Saul, antes admirador de Davi, agora o persegue, enciumado por sua fama. Davi foge. Vive como foragido, escondido em cavernas, liderando um pequeno grupo de homens fiéis. Mesmo tendo oportunidades de matar Saul, ele poupa a vida do rei, dizendo: "Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor." Davi poderia ter tomado o trono à força, mas escolhe o caminho da honra, e é essa integridade que o mantém firme, mesmo em meio às perseguições. O rei é coroado. Após a morte de Saul, Davi finalmente é coroado rei, primeiro sobre Judá, depois sobre todo o Israel. Ele estabelece Jerusalém como capital, une as tribos e conquista territórios. Leva a Arca da Aliança para a cidade, dançando diante do povo, uma imagem marcante de um rei que não tem vergonha de adorar. Mas nem mesmo Davi era perfeito. O pecado e a queda. Em um tempo em que os reis iam à guerra, Davi permaneceu no palácio. E foi ali, no ócio, que ele comete seu maior erro. Ao ver Batseba se banhando, ele a toma para si, e para encobrir a gravidez, manda matar seu marido, Urias. O profeta Natã o confronta. Davi, então, cai de joelhos e escreve um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 51, uma confissão sincera de arrependimento. As consequências. Deus o perdoa, mas as consequências vêm. Davi enfrenta tragédias dentro de casa, a morte de filhos, rebeliões, traições. O próprio filho, Absalão, se volta contra ele. Davi sofre, chora, mas continua buscando a Deus.
O legado eterno. No fim da vida, Davi passa o trono para seu filho Salomão. Mas seu maior legado não foi o império que construiu, nem as guerras que venceu. Foi a história de um coração quebrantado, de um homem que errou, mas nunca deixou de buscar a Deus. Davi escreveu salmos que até hoje confortam, inspiram, curam, e mesmo séculos depois de sua morte, quando o Messias prometido veio ao mundo, ele foi chamado de Filho de Davi. Porque a história de Davi não termina com ele. Ela aponta para algo maior, para um rei eterno, para um trono que jamais será abalado.